Hoje é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E a gente está recebendo aqui a participação do Dr. Flávio Riss, cardiologista. Dr. Flávio, bom dia, seja bem-vindo aqui à programação. Obrigado pela participação. Bom dia, César. Obrigado a todos, obrigado à TV Tati. Esse dia é muito importante, né? O Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial, essa doença que acomete muitos brasileiros, e é bom conscientizar a população sobre ela e tomar os devidos cuidados. Doutor, o diagnóstico preventivo e o tratamento da doença é sempre o mais adequado a fazer, né? Como é que o primeiro passo, vamos lá, a gente sempre fala disso, mas é sempre bom a gente lembrar e trazer essas possibilidades aqui para os nossos ouvintes, né? Como é que a pessoa, antes do tratamento preventivo, né? Como é que ele tem o diagnóstico? Então, o diagnóstico é uma maneira bem simples de ser feito, né? São duas medidas de pressão arterial acima dos limites que são datados como normais, acima de 14/9, em dois momentos diferentes. O cardiologista ou o médico da família do paciente pode fazer esse diagnóstico. Então, tem que ser feito duas medidas, um ambiente calmo, o paciente não pode estar estressado, não pode ter fumado antes da medida, então tem uma série de critérios que a gente tem que tomar cuidado, se dá uma falsa medida de pressão, então tem que ser em duas ocasiões diferentes, uma pressão máxima acima de 14 ou uma pressão mínima acima de 9, feito diagnóstico de hipertensão. E se houver alguma dúvida, a gente pode usar alguns outros métodos, como a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um aparelho que a gente coloca, e o paciente fica 24 horas com ele aferindo a pressão arterial, né? Então, são medidas de controle, então é importante fazer a sua rotina com o seu médico para conseguir diagnosticar, porque muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a hipertensão é uma doença silenciosa, como a gente fala. Ela vai dando alterações, lesões em órgãos-alvo, mas a pessoa, na maior parte das vezes, não sente absolutamente nada. Doutor, é verdade, eu tenho números aqui, alguns dados trazidos aqui pela nossa retaguarda, pelo Valmir Bononi, que são 300 mil mortes por ano no Brasil devido a problemas cardiovasculares, é isso? Isso, exatamente. A hipertensão arterial é um fator de risco importantíssimo para ocasionar essas mortes, né? Porque a hipertensão arterial, na maior parte das vezes, ela vai levar a outras doenças cardiovasculares, que vão ser responsáveis, então, por esse número horrível, horroroso que a gente tem de mortes cardiovasculares. Nós estamos num tempo de exceção pela pandemia de Covid, mas tirando o Covid, as doenças cardiovasculares são as que mais matam a população. Então, elas levam ao infarto agudo do miocárdio, a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca, ao acidente vascular cerebral. Então, a hipertensão é um fator de risco importante levar a outras doenças. Renato, o Dr. Flávio Riss, cardiologista. Doutor Flávio, a hipertensão, ela tem tratamento, obviamente, né? A hipertensão arterial, mas ela tem cura. Ou seja, alguém pode falar assim, eu vou fazer um tratamento durante 1 ano, 2 anos, seja lá o tempo que for, e vou estar curado, ou ela é alguma coisa que te acompanha para o resto da vida? Então, a hipertensão, é bom a gente dividir a hipertensão primária, que a gente fala que é mais de 90% dos casos, ela é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, tem controle, para evitar esses desfechos que a gente falou anteriormente. Então, é bom o paciente sempre tomar cuidado, ele não pensar que vai usar o remédio por 1, 2 meses, 2 anos, vai parar. Sempre tem que se conscientizar que o tratamento, na maior parte das vezes, é para sempre. Por que eu falo na maior parte das vezes? Porque existe uma pequena porcentagem que é de hipertensão secundária. Hipertensão secundária a outras doenças, né? Então, o paciente, por exemplo, tem um tumor adrenal, que é uma alteração numa glândula que a gente tem acima do rim. E isso pode provocar hipertensão arterial. E ele tratando, por exemplo, fazendo uma cirurgia, tirando esse tumor, ele vai ser curado da hipertensão. Mas são casos muito mais raros do que a grande maioria, que é uma hipertensão crônica e realmente um tratamento pelo resto da vida. Doutor, o senhor colocou logo de início que é uma doença silenciosa, ou seja,
ela não tem uma manifestação de dor, não tem uma manifestação de incômodo, muitas vezes passa desapercebido, e o cidadão que é portador disso só vai descobrir durante um ataque, alguma coisa mais tarde, uma manifestação dessa doença, que vai provocar tontura, aqueles coisas todos que nós sabemos. Eu estou fazendo só essa introdução para te dizer o seguinte: há uma lenda que diz, o coração não dói. O coração é um músculo, não dói? Dói quando está doente, né? Ele não dói sem doença. Então o pessoal fala assim, meu coração não dói. Eles se enganam que as doenças provocam dor no coração. Então, se o paciente tem pela hipertensão propriamente dita, se ela hipertrofiar, ou seja, o músculo crescer demais, vai faltar sangue para aquele músculo e vai fazer o coração doer. Então, o coração dói, é uma dor torácica, quando ele está doente. Quando tem uma doença que afeta o coração, sim, pode doer, e isso a gente percebe como uma dor precordial, uma dor do tórax. Doutor, eu tenho uma questão aqui de um telespectador querendo saber o seguinte: tradicionalmente ouvimos que a pressão ideal tem como referência o nível de 12/8. Esse parâmetro mudou? Bom, primeiro dizer que, na verdade perguntar, é certo a gente tirar esta pressão em casa, doutor? Porque muita gente tem esse aparelhinho, né, em casa ou no ambiente de trabalho, enfim. Essas duas questões. Se mudou esse parâmetro de 12/8, tem muita gente que fala 14/9, não sei o que tal. Qual que é a medida mais certa? Se existe uma medida exata para todo mundo? Então, César, isso é uma discussão que a gente tem em congressos de cardiologia. As diretrizes, às vezes a diretriz americana de hipertensão é diferente da brasileira, mas a diretriz nacional, a diretriz brasileira do ano passado, 2020, considera que hipertenso é o paciente com a pressão acima de 14/9. Tá? Mas ela tem uma outra classificação. A pressão ideal, a pressão ótima, seria aquela pressão abaixo de 12/8. Abaixo de 12/8. 9/6 é uma pressão boa, doutor? 9/6, assim, quem tem... Então, se for eu não estou falando em causa própria, não, doutor. 9/6, a minha é baixíssima, doutor. Então, exatamente. A pressão é de uma pessoa jovem, uma mulher, geralmente são as mulheres jovens que têm essa pressão mais baixa. Não sente nada, é assintomática, né? É considerada uma pressão ótima, porque ela está abaixo de 12/8. Né? É diferente de um senhor de 90 anos com uma pressão de 9/6. Possivelmente ele vai sofrer com essa pressão muito baixa. Né? Então, assim, é considerado, lógico que a gente tem que individualizar, mas, sim, 9/6, se uma pessoa está assintomática, saudável, é uma pressão normal. Né? Agora, se ela começar a ter tonturas, síncopes, desmaios, aí já está tendo alteração. Mas é considerado uma pressão normal, sim. Agora, existem aqueles pacientes que tinham uma pressão de 14, 12, 13 e de repente vai para 9. Por quê? Porque pode ter uma infecção, pode ter uma anemia, pode ter outras doenças que tem que observar isso, né? Tem que observar isso, né, doutor? A queda muito brusca também, de 14 para 9, né? 14 para 9 é uma queda muito brusca, então tem que observar. Pode ser alguma infecção, né, doutor? Sim, pode ser alguma infecção, pode ser alguma doença que está levando essa hipotensão. Okay. Então aí a gente já considera como hipotensão. Aí o que é hipotensão? A pressão baixa com sintomas. Ela baixou. Uhum. Ela baixou e geralmente a pessoa vai ter sintomas por essa pressão muito baixa. Agora, se o paciente faz academia, corre com uma pressão 9/6, é uma pressão absolutamente normal. Qualquer anomalia em termos de pressão não é agradável, obviamente, qualquer pessoa assim, tanto para cima quanto para baixo. Mas, doutor, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo, aliás, já falecido, tinha um amigo que ele tinha o pânico do avental branco. Ele entrava no consultório, ele tinha completamente alterada a sua pressão, o seu metabolismo. Isso é normal, doutor? Outro dia eu estava conversando, inclusive, com um xará seu, Flávio Hidalgo, não sei se o senhor conhece, que é meu médico, e ele estava me dizendo, não, existe a pressão que a gente chama pressão de consultório, né? Que por consulta a gente, ou menos um, ou mais um, coisa e tal, ele diz que isso é até certo ponto normal. Como é que se combate
essa síndrome do avental branco? Então, é bom, é muito boa essa pergunta, até porque é um gancho para eu responder que eu acabei não respondendo dos monitores de pressão arterial domiciliar. Então, é o seguinte, algumas pessoas realmente têm essa síndrome do avental branco, que pode ser dividida em hipertensão do avental branco, que é quando a pessoa tem a pressão totalmente normal em casa, no domicílio dela, e no consultório se altera, ela fica hipertensa no consultório, e pode ter o efeito do avental branco, que é quando a pessoa já é hipertensa realmente, às vezes até controla a pressão arterial em casa, mas no consultório ela fica alta ou fica mais alta do que em casa. Então, algumas pessoas realmente têm essa síndrome, então é por isso que é importante a MAPA, que é aquela monitorização que a gente coloca para tirar porque não vai ter ninguém aferindo a pressão, porque o problema da hipertensão orbital branca é alguém estar do lado da pessoa. Não precisa ser nem médico, pode ser um enfermeiro, pode ser até um familiar. Alguém estando do lado dela, quando ela fere a pressão dela pode aumentar. Então é importante a MAPA e é importante os monitores domiciliares. Quando os monitores domiciliares, principalmente de braço não, de pulso não é recomendado para isso, o de braço automático, ele pode fazer essa distinção também. Então, quando o paciente chega aqui e fala, mas eu nunca tive hipertensão, a pressão está alterada no consultório, a gente recomenda ou colocar a MAPA ou fazer a monitorização em casa, que hoje em dia chama AMPA, automedida da pressão arterial. Então, a gente ensina o paciente a fazer a automedida, ele faz aí por 20, 30 dias e nos traz depois para fazer essa distinção entre realmente hipertensão verdadeira ou a hipertensão do avental branco. A hipertensão do avental branco realmente é uma ansiedade, né, que provoca isso, que da pessoa estar sendo examinada e aumenta a pressão. A gente não sabe ao certo qual que é o desfecho dessa hipertensão do avental branco. Se realmente ela é totalmente benigna, o paciente realmente não vai sofrer nada com isso. No futuro, existem estudos que parece que não é bem assim. Mas, por enquanto, quem tem hipertensão no avental branco, a gente não medica com remédios, e sim faz a mudança de estilo de vida, né? Que provavelmente a gente vai falar mais para frente. Doutor, infelizmente o nosso tempo aí, mas nós vamos voltar com o senhor para trazer outras possibilidades aí para falar sobre o combate à hipertensão arterial, tá bom, doutor? Agradecer demais ao doutor Flávio Riss, cardiologista, nesse Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Nós voltamos em breve, tá, doutor? Com o senhor. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Abraço.